Fala galera, Magno Rafael do canal Eu Louco Magno, tudo bom galera? Galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho longo, mas eu quero aproveitar e falar algumas coisas, né? Tivemos aí o Corinthians, né? Eliminado do Campeonato Paulista. Tivemos o jogo do Palmeiras e São Paulo, né? E vamos falar também sobre a situação que ocorreu no jogo do Palmeiras e São Paulo entre a diretoria do São Paulo e Abel Ferreira e sua comissão. Primeiro falar do Corinthians, em cima de uma situação que vem ocorrendo, e eu faço a pergunta a vocês: o que a gente quer transmitir para os nossos filhos? O que a gente quer transmitir para os nossos filhos? Ou sendo mulher, ou sendo homem. A gente quer transmitir caráter, a gente quer transmitir honestidade, a gente quer transmitir o bem ao próximo. Porque o que acontece? Eu vou pegar primeiro o assunto do Corinthians, falando muito, o Corinthians foi eliminado, né? Muito por conta do que aconteceu quando o Mano Menezes estava lá, né? Eu lembro que a imprensa, quando o Corinthians ganhou os 2 jogos com o Antônio Oliveira, colocou o Corinthians como um time que poderia gerar dificuldade para o Palmeiras, e não vimos isso. Pra você ver como os caras romantizam as coisas pro torcedor, né? E eu sinceramente eu não gosto disso. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta de 1-0, que complicou mais ainda a situação dentro de casa, e ontem empatando com o Santo André. O Corinthians foi eliminado, mas o que eu quero dizer aqui veja o que aconteceu lá atrás, e eu quero que o torcedor pense: torcedor, você é burro? Você é burro? Você cai em qualquer falácia? Você acredita em conto de fadas? Porque assim, eu lembro que quando o Corinthians estava tendo seu pleito, né, para eleger um novo presidente, acho que a torcida organizada do Corinthians lá de fora estava gritando o nome do Augusto Melo. E aí o Augusto Melo ganhou, né? E veio aquele negócio todo, né? A farra vai acabar, né? Temos uma gestão organizada, o Corinthians mudou e tal. Mas o que eu acho engraçado é que eu não vejo o torcedor cobrar dos dirigentes. Eu não vejo o torcedor cobrar dos dirigentes. Porque o que aconteceu com o Corinthians não foi só culpa do Mano Menezes. Não foi só culpa dele. Mas também tem culpa a diretoria do Corinthians. Primeiro com o Rubão, que falou aquilo ali, né? A farra acabou. Segundo, o Augusto Melo também foi na onda, que num programa ele falou também. E as coisas que ele veio falando, se o Corinthians chegasse, deixar chegar o Corinthians, como é o nome? Tanta besteira, velho, tanta besteira. E isso eu levo muito pro Palmeiras também, que nós torcedores acreditamos muito no que a Leila falou. E muita coisa que a Leila falou, ela não cumpriu. E a gente tem que começar a deixar de ser besta. A verdade é essa, a gente tem que começar a deixar de ser besta e olhar para esses dirigentes como dirigentes e não como deuses, como dirigentes, e cobrar isso. O Corinthians deveria estar cobrando da diretoria. Contratou o Antônio Oliveira, que eu acho que vai fazer um bom trabalho, mas ainda eu acho que o Corinthians não é um time totalmente equilibrado. A situação do Rojas é uma situação totalmente de um time amador. Pô. O Corinthians contrata o Coronado, contrata o Garro, e aí faz o quê? Não, eu tenho o Garro, que foi bem no jogo contra o Palmeiras, né? Eu tenho o Coronado, que é um jogador bom, vai valer 1 milhão. Vejam quanto o Coronado vai custar para o Corinthians até o final do contrato dele. Vejam, onde eu acho que foi, não sei onde eu vi essa informação, que o Corinthians já gastou 130 milhões, onde o Corinthians deve mais de 2 bi. Mas nenhum desses caras fala em dívida. Só promessa de não, Corinthians, e o torcedor vai cair na onda. O Corinthians está fazendo uma coisa que eu já vi em alguns clubes, eu acho que no Palmeiras também. Faz o quê? Contrata e espera que os resultados venham em campo com títulos para poder cobrir esse rombo com os jogadores, para poder não fazer feio na sua gestão. É isso aí. Eu tô vendo isso aí no Corinthians.
O Augusto Melo tá contratando, tá aí contratando, para não fazer feio na sua gestão, para não fazer igual ao outro que não ganhou nada. Não importa o trabalho que fez, não ganhou nada. Isso eu lembro, bandeira de mérito no Flamengo. Bandeira de mérito. Se hoje o Flamengo é o Flamengo, é por conta do Bandeira de Melo. Ele organizou o Flamengo. Hoje, se o Palmeiras é o Palmeiras, por causa de Paulo Nobre. Por causa de Paulo Nobre. Situações diferentes, modos de tentar organizar um time diferente, mas o Flamengo hoje é por conta de Bandeira e o Palmeiras é hoje por causa do Paulo Nobre. E aí o Augusto Melo de alguma forma está tentando de algum jeito fazer isso, mas ele não fala em dívidas. Você não vê nenhum dirigente do Corinthians falar em dívida, não vê. É tanto que o Corinthians, o Augusto de Melo foi lá, abraçou a mão do Willian Alves, tudo bem, não tá me entregando o time, tal, não sei o que. Depois o do Willian Alves chegou lá, mandou uma nota muito em cima do que o Augusto Melo falou, e agora acabou a amizade, né? Acabou a amizade. E o torcedor tem que observar isso. Para onde está sendo levado o Corinthians? Para onde está sendo levado o Corinthians? O Santos, que veio de um rebaixamento, hoje tem um time mais organizado do que o Corinthians. Mais organizado do que o Corinthians. Aí tá vendo aí na classificação. Então é isso. O Corinthians está eliminado, vai ter mais tempo agora para treinar. Eu acho que o Antônio Oliveira vai ter mais tempo para organizar o time até começar o Campeonato Brasileiro. Mas é um conselho que eu dou. Acho que o torcedor tem que começar a ser mais crítico e cobrar. Os jogadores têm culpa? Tem, porque eu acho que o Corinthians tá muito parecido com o Flamengo em relação às panelinhas. Mas, bicho, o que fizeram com o Rojas foi uma puta sacanagem, pô. Uma puta sacanagem. Já fizeram de caso pensado. Não, vamos contratar o Coronado, que tá livre. O Garro veio e aí dispensamos o Rojas. Mas do mesmo jeito, negão, vai ter que pagar o cara. E veio naquela frase: eu finjo que jogo e vocês fingem que me pagam. E foi isso que aconteceu. E o Rojas chegou, pegou o barco. Mas não, o torcedor vem: é um mercenário, não sei o que, vai embora, você não serve pro Corinthians. Muitos pensam assim. Falando agora do jogo do Palmeiras e São Paulo, né? Tivemos aí a situação da diretoria do São Paulo com o Palmeiras. E aí vai a minha pergunta lá no começo: qual é o exemplo que queremos dar para os nossos filhos? Porque eu fico pensando, numa situação daquela, onde o dirigente do São Paulo fala com o Abel dizendo que ele é um português de merda, eu fico pensando, eu em casa, sendo filho dele, vendo aquilo ali. E aí eu chego na escola, sou palmeirense, e aí um coleguinha chega e diz assim: esse é o tipo de exemplo que seu pai dá pra você, chamando o Abel Ferreira de português de merda. E aí, bichão? Qual o exemplo que esses caras estão dando? Qual o exemplo? É praticamente jogar pra torcida. Aquilo ali, pra dizer: não, aqui é São Paulo, meu irmão. Aqui você não vai se criar, não. Seu portuguesinho de merda, não sei o que. Engraçado, toda vez só atacam o Abel assim. Desse jeito. Por quê, né? Tô cansado de ver o Palmeiras ganhar, né, bicho? Mas o que me vê nessa situação pra mim, é ver que o São Paulo hoje velho, eu não vou cair muito na frase do antigo presidente de São Paulo que disse que o Palmeiras era pequeno, mas são atitudes de time pequeno. O São Paulo não é pequeno. São Paulo, a instituição São Paulo, o time São Paulo não é pequeno, mas as atitudes dos seus dirigentes, e principalmente do seu Rafinha, do seu Caleri lá, são atitudes de pessoas pequenas. Cadê o respeito? Como é que você quer o respeito? Como é que você deixa o técnico do clube adversário não dar entrevista coletiva? Tô com medo de quê, pô? E ainda falar uma mentira.
o seu Pablo Maia falou que o juiz disse que não deu vermelho para o Richard Rios porque o São Paulo fez o gol. Eu queria que o Pablo Maia... Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Eu, sinceramente, eu fiquei com dúvida ali do que ele falou. Fiquei com dúvida do que ele falou. Sinceramente. O juiz falar aquilo ali. Porque não existe isso. Isso não existe. No lugar do planeta não existe. Só porque o São Paulo fez o gol, não expulsar o Richard Rios. Merecia ser expulso. Porque ali foi um lance de expulsão. Realmente ali foi um lance de expulsão do Richard Rios. Mas aí eu lembro de uma coisa que eu não vi ninguém falar, bicho. A cotovelada de Fagner no jogador do Santo André. Ninguém falou nada. E essa é a qualidade da nossa imprensa hoje. A nossa imprensa, muitas das vezes, fala do jogo. Eu queria muito que falasse mais do jogo, do que foi o jogo, em lance e tal. Mas esses lances e essas situações tem que ser faladas, tem que botar o dedo na ferida, pô. Tem que botar o dedo na ferida. Já pensou ser comigo? Ser portuguesinho de merda? Eu fico imaginando, pô, o Abel, a mulher dele ouvindo isso. A mulher dele ouvindo isso. As filhas dele ouvindo isso. E ficam se perguntando. Aí a filha vai e pergunta: por que, mãe, fazer isso com o papai? Por que fazer isso com o papai? E aí, cara? Porque pergunta, pô. Pergunta. Qual é o exemplo que esses caras estão dando, velho? Qual é o exemplo? Pra mim é muito complicado. E assim, não dão exemplo nenhum pro torcedor. Inflama o torcedor. Aí o torcedor vai, xinga, tal, não sei o que. Cai nessa pilha também dos dirigentes. Acho que o Abel mereceu um cartão amarelo ontem. Em algumas partes ele foi incisivo, né? Teve uma hora que ele tava discutindo com o quarto árbitro. O quarto árbitro foi pra cima dele, né? Aí veio o Belmonte dizer que... Belmonte não, o Casares dizer que o Abel quer mandar no jogo e não sei o que. Meu irmão, vai reclamar com o juiz. Vai reclamar com o juiz. Se o juiz não deu amarelo, não expulsou, vai reclamar com o juiz. O Abel não tem nada a ver, não. O Abel tá fazendo o papel dele de defender o clube que, como o Felipe Melo já falou, paga o pão de cada dia dele. Vai reclamar com o juiz, pô. É um absurdo, cara. É um absurdo o tipo de exemplo que estão dando hoje, né? Falam uma coisa, depois fazem outra. É complicado, velho. Complicado. E eu não assim, o futebol é uma paixão, mas, bicho, tem horas que você fica olhando assim, perde sentido, pô, de assistir diversas coisas. Você perde até a graça de assistir um jogo. Você perde até a graça de assistir um jogo. Mas é assim mesmo, fazer o quê, né? Acontece, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar e lembrar que existem crianças assistindo o jogo. Existem crianças assistindo o jogo. Pais com filhos assistindo o jogo aqui, do lado de cá, como eu. Então acho que isso aí deve ser levado. Mas ninguém lembra, esses dirigentes, ninguém lembra aí do que o Abel já fez. Do que o Abel já fez fora de campo. Ninguém lembra. E só um final aí, um adendo para dona Leila, né? Que quando o Palmeiras foi chancelado o título de 1951, não disse um ai. Ela nunca bota a cara dela para falar numa situação dessa. Porque eu, se sou presidente, eu boto minha cara. Eu boto minha cara para falar, para defender o meu técnico, que tá dando títulos pro meu clube, que sou presidente. Eu faria isso. Eu. Mas ela não. Ela sempre coloca com nota. Ela nunca quer aparecer. Nunca quer aparecer. Agora, quando mexe com as empresas dela, aí ela bota a cara dela, né? E usa o Palmeiras pra isso. É assim mesmo. Fazer o quê? Foi longo o vídeo hoje, galera, mas minha revolta em relação a certas coisas no futebol. E como a hipocrisia no futebol tá... Não só no futebol, mas no todo tá demais, cara. Tá demais. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço, até a próxima. Valeu.